Olá, meu nome é Sandra, sou terapeuta ocupacional da Unimed de Paranavaí e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento psicomotor do bebê. Então, o que é o desenvolvimento psicomotor? Então, o desenvolvimento psicomotor da criança é o aumento da capacidade dela realizar várias funções cognitivas e motoras e atividades cada vez mais complexas. Então, eu costumo dizer que o desenvolvimento motor é quando a criança ela se desenvolve com o meio que ela está, né? Então, ela aprende novas funções, ela aprende a noção de espaço, a lateralidade dela, com o espaço que ela está, com o meio. Então, a gente costuma dizer que crianças que ficam presas em chiqueirinho, em berço, ela não se desenvolve tão bem quanto a outra criança que fica livre no chão, tá? Então, assim, uma dica para vocês já aqui no primeiro slide é deixar a criança sempre no chão, ou com edredom, ou com um colchonete no chão, para essa criança ela se desenvolver com o meio que ela está, tá? Aqui também nós vamos apresentar alguns marcos do desenvolvimento infantil para vocês, né? Lembrando que algumas crianças elas podem acompanhar esses marcos do desenvolvimento, elas podem passar um pouquinho desse desenvolvimento, então pode atrasar um pouquinho, né? E quem vai dizer para vocês se essa criança está ou não atrasada motoramente, né? No desenvolvimento, se ela está atrasada ou não. Apenas o pediatra, né, poderá fazer uma avaliação mais completa em relação às normalidades das etapas do seu desenvolvimento. Então, sempre que tiver alguma dúvida em relação ao desenvolvimento motor da criança de vocês, procurar o pediatra ou o médico assistente de vocês, ok? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses marcos do desenvolvimento psicomotor, tá? Então, com sustentar a cabeça, de 3 a 4 meses de idade, a criança ela sustenta a cabeça, né? Rolar para a lateral, de 4 a 5 meses, rolar para a ventral, de 6 meses, sentar com apoio, 6 meses. Pode ser que tenha algumas crianças que comecem a sentar sem apoio com 6 meses e tem crianças que com menos de 6 meses, né? Então, vamos por aí de 5 meses a 6 meses a criança senta com apoio. E sem apoio, geralmente de 7 a 8 meses, tá bom? O arrastar, de 6 a 8 meses, né? O engatinhar, de 8 a 9. Puxar para ficar em pé, de 9 a 11 meses, andar com apoio de 10 a 11 meses e andar sem apoio de 12 a 15 meses. Lembrando que tem crianças que também andam antes desse tempo aí, né? Tem crianças que com 10 meses já estão andando, tem crianças que com 10 meses já estão falando, porém é um marco que a gente tem ali para seguir, né? Então, se até mais ou menos esse período a criança não apresentou nenhum desses marcos aí, ou demorou um pouco mais, igual o andar, demorou mais do que 18 meses, então já tem um pontinho de interrogação, procura pediatra. Se essa criança não nasceu prematura, né, que a gente tem que levar em consideração a prematuridade, mas se essa criança não nasceu prematura e ela tá atrasando, né, então tem alguma razão para isso, e aí é onde a gente deve procurar o especialista, tá bom? Então, eu vou falar para vocês agora do nascimento ao primeiro mês. Então, neste período, a criança ela tem o olfato mais aguçado, né? É o sentido mais aguçado da criança neste período de vida, nesse primeiro momento, né? Então, a criança ela reconhece os pais através do cheiro, reconhece o cheiro da mamãe, principalmente através do cheiro. Então, aqui eu quero deixar uma dica para os paizinhos aí iniciantes, né? Para que quando essa mamãe for tomar banho, que a maioria das vezes essa mãe não tem tempo de tomar banho, né, não tem tempo de fazer uma atividade assim, assim, não com tão tempo para ter que voltar logo porque o bebê está chorando, né? Então fica uma dica bem importante, que é a questão de a mamãe tirar aquela camiseta, aquela roupa que ela tava, pôr próximo do bebê e nesse momento ela ir tomar o banho dela tranquila, porque a criança vai se acalmar ao sentir o cheirinho da roupa da mamãe, tá bom? Então fica essa dica para vocês. No primeiro mês, então, a criança ela passa horas do dia dormindo.
Então, muitas vezes a gente se preocupa, vai lá ver se está respirando, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a criança, ela costuma dormir quase 20 horas por dia, né? Então, nessa fase também a criança gosta que a gente utilize aquela linguagem da mamãe com a criança, que eu costumo chamar de manhês, né? Que a criança gosta que se comunique com ele, que fale com ele, ó, o neném da mamãe, o pequenininho da mamãe, né? Então, assim, aquela linguagem que só a mamãe tem com os pequenininhos, né? Então, fica essa dica para vocês que a gente precisa conversar muito com o nosso pequeno nessa fase aí de vida, tá bom, pessoal? Então, no segundo mês, a criança ela começa já a segurar a cabeça, mas ainda não é aquele segurar, né? Bem firminho, ele segura, mas logo cai. E quando sentamos essa criança, ela consegue controlar melhor os movimentos da cabeça, né? Com pouco tempo, mas consegue manter um pouco mais, tá? Deitadinha de barriguinha para baixo, ela consegue manter melhor a cabeça erguida, mas logo ela abaixa, não tem ainda aquela firmeza de sustentação, né? Agora, quando sentada, ela não tem uma firmeza tão grande como quando ela tá de barriguinha para baixo, tá? Então, no terceiro mês, à medida que os ligamentos do quadril e joelhos tornam-se mais flexíveis, a criança ela começa a dar vários chutinhos, né? Então, começa a dar chute nos pais, começam a empurrar as coisas com os pezinhos. O bebê também consegue unir as mãozinhas, né? E os dedos. Começa a descobrir o movimento das mãos, né? E ele começa a bater nos objetos com as mãozinhas fechadas. Então, no quarto mês, nessa fase, o bebê ele costuma sorrir abertamente, ele reconhece as pessoas que estão ao redor dele. Então, se o pai ou a mãe sair daquele ambiente, né, que ele está, ele vai abrir a boca a chorar porque ele quer que os pais retornem, né, para fazer companhia para ele. Né? Então, ele começa a reclamar por companhia, tá? Então, é uma fase bem bacana que ele sorri, ele interage mais, né? Do que quando pequenininho, tá bom? No quinto mês, né? Então nessa fase o bebê ele permanece sentado com o tronco reto, né? Porém, para ele se equilibrar, ele joga o tronco um pouquinho mais para frente, né? Ele inclina o tronco mais para frente para ele tombar menos, tá? Então ele começa a manipular objetos maiores, ele leva o objeto à boca para explorar, né? Então, incluindo mão e pé, até o pezinho vai na boca com muita frequência, né? Rebola quando está de barriga para baixo, levanta o tórax, brinca com objetos. Então, nessa fase aqui, a criança ela já está brincando muito com brinquedos, assim, com bastante objetos. Então, eu costumo dizer que nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a criança acaba pegando alguns objetos, pondo na boca. Eles têm o reconhecimento todo pela boca, primeira coisa, e assim, tem que deixar, gente, porque a criança, ela faz esse reconhecimento de objetos tudo através do paladar, tudo através da boca. Então, a criança precisa passar por essa fase. Não tem problema, vocês podem higienizar esses brinquedos e deixar, mas é importante com que essa criança reconheça esse objeto através da boca, tá? É claro que a gente tem que tomar o devido cuidado com objetos pequenos, que eles possam engolir, então a gente tem que ficar bem atenta nessa fase, mas não pode deixar de que eles vivam essa experiência de fazer esse reconhecimento dos objetos, ok? Então, no sexto e no sétimo mês, o bebê já se movimenta com uma certa agilidade, né? Então, ele muda de decúbito, por exemplo, de deitado para sentado, rola de um lado para o outro, né? De deitado de barriga para baixo, ele consegue manter-se com os braços esticados, né? Aguenta perfeitamente o peso da cabeça, consegue igualmente manter-se sentado sem ajuda. Então, nessa fase aqui, ele senta total sem ajuda, tá? Embora ainda com as costas um pouquinho curvada, mas ele senta já sem apoio nenhum, tá bom? Então pode deixar a criança sentar com tranquilidade, sempre lembrando de forrar no chão, né? Colocar um edredom, um travesseiro
atrás, não para apoiar, mas deixar assim almofadas em volta, porque caso ele desequilibre, né, não acontece de bater a cabecinha, tá? Então vai estar o edredom ali que vai dar um suporte para essa cabeça na hora que ela que cair. Mas provavelmente com 7 meses essa criança já está sentando sem apoio nenhum e não correrá um risco de cair, de desequilibrar, tá? Então, o 8º mês, nessa fase, eles se apoiam nos móveis, né? Eles se apoiam em pezinho na grade do berço. Então, é aquela fase que eles geralmente caem muito do berço, porque acabam ficando de pé e vão olhar para baixo, a cabeça acaba pesando e é onde eles acabam caindo, tombando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa fase é uma fase de muita sapequice, né? E a gente tem que ficar de olho mesmo neles, porque no piscar de olhos eles estão caindo, né? Então eles procuram objetos que caem, bate palminhas, gosta de brincar de esconder. Então você pode esconder o rosto atrás de uma fralda e dá para ele puxar e falar achou, né? Então nesse sentido assim, tem várias coisas que ele já faz, bate palminhas, interage mais com o adulto, né? Então, é uma criança que agora está no auge do brincar com os pais e no reconhecimento familiar das pessoas mais próximas, né? E também estão naquela fase de estranhar, né? Mas eu falo que é a fase do risco, que a gente tem que estar de olho neles, tá bom? Porque eles são sapecas nessa fase aí, tá? Então, continuando no 8º mês, ele ainda diz mamãe, dadá, com grande nitidez, mostra determinação. Quando quer alguma coisa, procura e pega objetos que viu serem colocados dentro de uma caixa, né? Então, é aquela fase que o brincar, ele tá bem presente, tá? No 9º mês, gatinha para frente e para trás, senta-se sozinho, sobe degraus, a gatinhar, aponta para os objetos como indicador, bate palminhas, faz canção da galinha pintadinha. Então, assim, gente, esse mês aqui, eu falo que é aquele mês que se a casa tem degraus, né, é um sobrado, alguma coisa nesse sentido, tem que estar colocando cercadinho, né, o portãozinho, porque a criança vai subir os degraus, né? Ela vai subir engatinhando e aí tem o risco de cair, né? Então, uma queda de altura é muito perigoso. Então, a gente precisa deixar a criança desenvolver, mas a gente precisa tomar alguns cuidados em relação à criança, tá? Então, no 10º mês, ela pega um dos objetos, né, e brinca com eles, batendo com os dois. Então, ela fica de pé, momentaneamente sem apoio, depois ela volta de novo para o chão, né, anda apoiada nos móveis, mesas, sofás ou outros apoios. Então, essa fase eles gostam de bater muito, tampa de panela, tupperware, de arrastar coisas no chão, de arrastar cadeira, de ficar pegando num sofá para ir andando para outro, sempre com apoio, tá? Como eu disse lá atrás, tem crianças que no 10º mês já estão andando sem apoio nenhum, né? Mas a grande maioria, aqui com 10 meses, ela começa a querer a andar se apoiando. Então, nesse mês aqui, o ideal é passar para a criança aquele andador de empurrar, não o disquinho, aquele que a criança fica presa dentro, mas o andador de empurrar, porque essa criança ela tem condições de explorar o espaço que ela tá. Então ela vai estar ali empurrando o carrinho, mas ela tem o chão para agachar, para subir, e com isso ela está fazendo fortalecimento da musculatura do quadril e da coxa, né? Já dentro do disquinho, essa criança ela fica presa ali dentro, então ela não consegue sair daquele limite do disquinho ali, então não consegue explorar o meio que ela está, tá? Então o aconselhável com 10 meses é o andador de empurrar, tá bom? Aí entra dentro dos 10 meses, né? A criança se coloca de pé, senta-se sozinho, abre caixas e gavetas,
para ver o que tem dentro, e isso é muito importante, porque a criança está trabalhando a noção de profundidade, a noção de espaço. Então, tem que deixar a criança brincar com gaveta, de abrir e fechar, de tirar coisas de dentro do pote, colocar coisas dentro do pote, tá? Então, a criança reage à música, balançando, dançando, imita a fala sem sentido, com entoação e ritmo. Então, aqui, ó, quando ela tá nessa posição aqui, que todo mundo fala que é a posição que tá chamando o outro, não é. Na verdade, a criança ela tá fortalecendo os membros inferiores, as pernas, né, e o quadril e os bracinhos, tá? Ela tá começando a se adaptar em relação ao ficar em pé, tá bom? Então, conforme eu disse para vocês, né, lá no 10º mês, o andador adequado seria mais ou menos esse que a gente está mostrando na figura aí para vocês, tá? Então, aqui é uma criança de 11 meses, né? Ela manipula, examina os objetos detalhadamente, imita, repete sons de algumas palavras repetidas para ele imitar, já permanece de pé sozinho e sem qualquer apoio, consegue agachar-se, arrumar o objeto, anda, empurra um caixote ou um brinquedo de rodas. Então, aqui ele pode não ter apoio nenhum mais, ou ainda pode estar apoiando um pouquinho, com um pouquinho de falta de equilíbrio, mas que ainda é comum, tá? Para a idade. Nessa fase também, vocês vão observar que a criança ela tem tendência a querer agachar e levantar, tá? Então, justamente eles estão fortalecendo o quadril, o que dentro do disquinho não se faz, não se tem o mesmo resultado. Dentro do disquinho não tem como fortalecer musculatura, ao contrário, né? Às vezes a gente pode ter até um problema no quadril, no joelho, tudo por conta do disquinho, tá? Então, no 12º mês, com 1 aninho, a criança ela fala mamãe, papá, ela sobe e desce escadas, ela anda sozinha, ela levanta-se sozinha, brinca com uma bola, chuta uma bola, né? Ela devolve a bola com as mãozinhas e também pode chutar com os pezinhos, né? Manda beijo quando solicitado, manda tchau. Então, são fases importantes, né? É uma fase muito importante da criança, que é onde ela aprende a se socializar através da linguagem e das expressões, né? Uma fase importantíssima, que é aqui onde a gente consegue ver quando uma criança está com algum atraso, né? Nesse sentido, a gente já consegue desenvolver a questão da socialização, se socializa com as pessoas, se sorri, se brinca com outro coleguinha ou se consegue ficar junto, né? Se manda tchau, se manda um beijo, se tá falando mamãe e papai, né? Tudo isso a gente tem que ficar bem de olho nessa fase aqui. Então, aqui também a criança já atende pelo nome, retira um objeto ou uma bolacha de uma caixa, imita sons, manipula, examina objetos detalhadamente. Então, aqui a criança se atenta à voz de um falante, se atenta à voz de um adulto, né? Então, fulano, olha para a mamãe, ele vai olhar. Filho, pega aquilo ali para a mãe. Então, assim, já começa a compreender algumas ordens simples também, né? Nada muito complexo, mas consegue entender algumas ordens simples, tipo, manda beijo, olha para mim, né? Coisas assim simples, corriqueiras do dia a dia. Então, aqui a gente consegue notar as crianças que estão em atraso também, né? Então, uma dica bem importante para vocês. Então, geralmente o pessoal pergunta, mas qual a idade para andar, né? Então, vamos lá. É considerado normal por alguns neurologistas a criança caminhar até 1 ano e 3 meses de idade e falar corretamente até 24 meses. Mas, por alguma insegurança, às vezes pode passar um pouquinho desta regra ou até mesmo crianças normais podem atrasar o desenvolvimento motor. Então, é importante lembrar que se a criança teve aquisições motoras todos os meses e ela, por nenhum motivo, ela passa a regredir e vir a perder estas aquisições, se isso acontecer, leve a criança ao pediatra, porque não é normal a criança regredir sem ter tido nenhum motivo dentro de casa. Por exemplo, a vinda de um outro irmãozinho é o motivo da criança regredir,
né? Mas não é uma regra. Mas geralmente a criança regride, ela começa a querer fazer tudo que um bebê fazia, então acaba regredindo. Então, eu prefiro sempre pecar por excesso. Então, vocês verificaram lá que tem algo que vocês acham que não está de acordo, que está errado, procure o pediatra da criança ou o médico assistente, né, para saber o que está acontecendo. É melhor pecar por excesso do que por falta de zelo também, tá bom? Então, fica essa dica para vocês, né, em relação a essa questão da idade certa para andar, tá? Outra dica, mas que também não é via de regra, é que crianças prematuras, diferentemente dos bebês que nascem de 9 meses, os prematuros quase sempre andam mais tarde. Então, nós sabemos que a gestação ela dura em média cerca de 38 semanas, né? Um exemplo aqui para quem vai fazer cesárea, porque a gente sabe que parto normal é 40 semanas, né? Aquela que nasce de 30, por exemplo, tem uma diferença de 8 semanas. 8 semanas, gente, são 2 meses. Isso seria mais ou menos 2 meses. Se a gente espera que ela ande em até 1 ano e 2 meses, esse bebê que nasceu antes, ele vai andar em até 1 ano e 4 meses, né? Então vai demorar mais um pouquinho para essa criança desenvolver, né? Às vezes, como eu falei para vocês, não é via de regra. Tem criança prematura que anda muito cedo, né? Que se desenvolve super bem. Mas algumas crianças prematuras a gente precisa fazer sim o desconto do tempo que ela nasceu, nasceu antes, tá? Então a gente faz esse cálculo aí. Então fica essa dica para vocês. Espero que vocês aproveitem no material também que será enviado, né? Vocês vão ter em mãos, que vocês vão poder ter essa dica importante aí, tá bom? Uma outra dica que eu gosto muito, né? Não compre, não coloque seu bebê em andador. Andador, gente, não faz bem para as nossas crianças, né? Aí vocês vão falar, mas o meu primeiro filho usou andador, não aconteceu nada com ele. Espera ele crescer, né? Porque pode ter um problema sério de quadril, de joelho, tá? Então, assim, tem que cuidar, gente, bastante. Andador não é aconselhável. Se vocês procurarem lá na Associação Pediátrica, né, de São Paulo, vocês vão ver muitas questões em relação ao andador, né? Até porque o andador ele pega uma velocidade muito alta e às vezes acontece acidentes domésticos gravíssimos com as crianças, tá bom? Não compre, não coloque seu filho em cercadinho. Nem o bebê, nem o animal foi feito para ficar restrito, para ficar preso. Cercadinho não desenvolve a coordenação motora e as múltiplas inteligências. Então, a criança presa ela não se desenvolve com o meio, não tem noção de espaço, não tem noção de lateralidade, não tem dominância lateral, porque ela está presa dentro do cercado em que que o corpo dela só fica ali. Então, uma criança que é desenvolvida fora do cercadinho, ela se desenvolve motoramente com todo o meio que ela está, tá? Então, tem uma frase aqui que ela é muito agressiva, mas eu gosto muito de falar ela em todos os cursos que eu dou, né? Então, assim, ó, quem coloca sua criança no cercadinho é para não perturbar a vida do próprio adulto. Eu sei, gente, que tem questões que acontecem, por exemplo, é rapidinho, para a criança não ficar em risco, enquanto eu faço o almoço, eu vou olhar um arroz, eu vou deixar essa criança no cercadinho, mas é por pouco tempo. O cercadinho para não colocar a criança em risco e não para deixar a criança a tarde inteira, inclusive dormindo lá dentro, né? E como eu disse para vocês, tem uma frase que eu gosto muito de usar, ela é muito forte, mas que fica para a gente pensar quanto pais, né? Se cercado fosse educativo, os delinquentes carcerários, ao serem libertados, seriam educados. Então, ficar preso não educa ninguém, não estimula ninguém e não desenvolve ninguém. Ao contrário, né? Muitas vezes até piora tudo, né? Uma criança que não desenvolve bem motoramente vai ter muitos problemas de escrita, de linguagem,
de leitura, de tudo. Então, isso influencia na vida acadêmica da criança, sim, tá bom? Fica essa dica para vocês. Aqui eu trouxe uma sugestão de brinquedos educativos para vocês, né? Então, na escolha do brinquedo, prefiram brinquedos coloridos, né? De cores primárias, porque a criança nessa idade, ela vai para, mesmo que o brinquedo seja sem graça, mas se ele tiver cor, ele vai direto naquele brinquedo que é colorido. Então, procurem brinquedos pedagógicos. Hoje a gente tem muitas opções de brinquedos. Tá? Ó, fica várias opções aí para vocês. Ó, chocalhos, brinquedos de encaixe, tá? Aquela mãozinha, aquele pezinho para morder, tá? Então tem várias opções para vocês, tá bom? Papai e mamãe, vocês sabiam que os educadores muitas vezes são os primeiros a perceberem as dificuldades do filho de vocês? Então prestem bem atenção o que a escola fala do filho de vocês. Porque hoje a gente precisa trabalhar, as nossas crianças ficam em creche, né? Então, eles, os educadores, são os primeiros a ficarem com o filho de vocês e observarem muitas coisas. Então, mamães e papais, né? Deixe a leoa que está dentro de vocês dormirem um pouquinho e escutem o que os educadores falem, não vão muito na defensiva, porque escutem o que a escola tem para falar. Que às vezes, né, a criança pode estar tendo um atraso e vocês pais não estão percebendo em casa, mas a escola conseguiu perceber. Então, comecem a dar ouvido para o que a escola está falando, né, e procurem um médico assistente ou pediatra para tirar dúvida. Às vezes pode não ser nada, mas a gente deve relevar tudo que estão dizendo a respeito do nosso filho, tá? Então vamos guardar as leoas aí de plantão, né? E ao invés de entrar na defensiva, procurar saber o que é que realmente está acontecendo, tá? Então eu acho importantíssimo aqui a gente largar um pouquinho de mão, né? Da defesa que a gente tem da gente mesmo quanto mãe, né? E levar em consideração o que a escola está falando, porque daí a gente consegue procurar os profissionais corretos. Às vezes é uma coisa tão simples, né, que precisa ser desenvolvida, que com uma simples fisioterapia ou a terapia ocupacional a criança consegue desenvolver e não ter mais nenhum tipo de problema, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês, tá? E muito obrigada pela atenção de todos, tá? Até uma próxima, tá bom? Até mais!